Nessa aula, vamos aprender a criar um modelo de gráficos, para sempre que precisarmos utilizar desse modelo, conseguirmos sem grandes problemas. Além disso, no final dessa aula, vamos iniciar a formatação do nosso primeiro dashboard, que será o de fundos imobiliários. E antes de começar, a gente vai alterar só um pequeno detalhe da formatação, tá? A gente só vai simplesmente aumentar um pouco o tamanho das nossas colunas de dados. E para fazer isso é muito fácil. Vamos clicar na coluna de dados, botão direito e colocar formatar a série de dados. Com isso, a gente vai vir aqui em largura do espaçamento, ou seja, é a largura que tem do espaçamento de uma barra de dados para outra. Por exemplo, se eu colocar 100% aqui, o que é que vai acontecer? A largura de espaçamento de uma barra para outra será de exatamente uma barra. Olha só, colocando 100%, aqui eu vou ter agora que o espaçamento de uma largura para outra é de exatamente uma barra de dados. Assim fica mais interessante, olha só. Os nossos dados ficam mais fácil de ser lidos dessa forma, tudo bem? Com isso, vamos fechar e agora sim vamos iniciar. Bom, primeiramente, vamos criar o nosso modelo de dados. E olha como é muito fácil de fazer isso. Como queremos simplesmente salvar as informações do nosso gráfico, basta pressionarmos com o botão esquerdo em cima do gráfico e escolher a opção de salvar como modelo. Então aqui a gente vai escolher onde salvaremos, deixaremos nessa mesma pasta de charts, que seria gráficos em inglês, e colocaremos o nome. Esse gráfico ele é de fundos imobiliários. Depois pressionaremos salvar. Então, já salvamos esse gráfico como modelo. Eu vou deixar para te mostrar como utilizar ele no fim da nossa aula, tá? Porque agora vamos iniciar a formatação do nosso dashboard dos fundos imobiliários. A primeira coisa que a gente vai fazer é reposicionar essa segmentação de dados aqui para a esquerda, pois queremos que ele fique colado lá na esquerda, mais ou menos aqui. Queremos que ele fique no tamanho dessas 3 primeiras colunas, tá? E deixaremos também essas 2 primeiras linhas livres para mostrar o título e também, no final, a gente vai querer o espaço em branco aqui para colocar o nosso botão de menu. E agora, clicando nessa célula, a gente vai congelar essas 3 primeiras colunas e essas 2 primeiras linhas. Para isso, vamos vir em Exibir, Congelar painéis e Congelar painéis. Pronto. Agora, a gente tem as 2 primeiras linhas congeladas e também as nossas 3 primeiras colunas. Tudo bem? Ou seja, o nosso setor está congelado aqui para que quando eu vá movendo os nossos gráficos, ele continue sempre desse lado. Bom, como a gente não colocou um título no nosso gráfico, nós precisaremos fazer isso por fora. Então faremos o seguinte, vou aumentar primeiro essa linha, diminuir um pouco essa coluna, e aqui a gente vai colocar o nosso título. Mas faremos o seguinte, vamos mesclar essas células, colocar uma borda espessa na parte inferior, e baixar só um pouco esse gráfico. A gente vai clicar nele e com a seta do mouse para baixo, vamos baixar uma vez, dessa forma, para dar um efeito na nossa borda. Agora, vamos alterar a cor da borda para um azul escuro. E para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiramente escolher a cor, por exemplo, esse azul escuro. E também vamos colocar a espessura da linha com uma linha mais grossa. Depois disso, a gente vai clicar e a cor da nossa borda será alterada. Agora faremos o seguinte, ó. Pressionaremos ESC para sair da nossa borda e vamos diminuir a altura do nosso gráfico em uma linha. Faremos isso porque aqui logo abaixo a gente vai colocar um pódio do melhor fundo imobiliário analisando esse indicador. Vamos colocar agora o título. Aqui será Dividend Yield atual. Depois disso, clicaremos e vamos escolher uma fonte. A fonte aqui será Britannic Bold. Aumentaremos o tamanho dela para 18. E agora a gente vai alterar toda essa cor de fundo do nosso gráfico. Vamos colocar essa cor como essa daqui. Então, no título, colocaremos a fonte branca. E agora, como colocamos essa cor de fundo, a nossa borda não dá para diferenciar. Então, faremos o seguinte. Vamos colocar um cinza bem claro. Pronto. Só para mostrar que essa linha existe, tá? Antes de dar continuidade à formatação, a gente vai parar nela por enquanto, para eu te mostrar como funciona o nosso modelo salvo no início da aula. Para te mostrar, eu vou precisar criar outro gráfico. E para fazer isso, também precisaremos criar outra tabela dinâmica. Então, vamos voltar lá para a tabela dinâmica. Vamos simplesmente, com Shift para o lado, selecionar essas duas linhas. E agora, pressionando Ctrl e seta para baixo,
a gente vai selecionar toda a nossa tabela dinâmica. Depois disso, a gente vai pressionar o atalho Ctrl C, ou simplesmente a gente vai vir aqui em copiar, clicaremos nessa coluna D, deixaremos um coluna em branco e pressionaremos Ctrl V. Depois disso, clicaremos com o botão direito e colocaremos mostrar linhas de campo. Então, ao invés de ser agora Dividend Yield, a gente vai colocar o Dividend Yield acumulado de 12 meses. Ou seja, a gente vai fazer uma análise agora anual. E faremos agora o mesmo processo de formatação da anterior. Primeiramente, vamos colocar aqui a média. Depois, com o botão direito, vamos formatar o número, colocando em porcentagem. E por último, clicando em qualquer dado, a gente vai classificar do maior para o menor. Dessa forma. A última coisa que está faltando é a gente vir aqui novamente, clicar em segmentação de dados e conexão de relatórios. Aqui, como você pode ver, já estamos com as duas tabelas. Agora pressionaremos OK, voltaremos lá. E para testar se isso aqui está funcionando, vamos vir na tabela e clicar em Hotel. Ao clicar em Hotel, vamos voltar na nossa tabela. E aqui está filtrado também só os hotéis. Perfeito. Agora vamos inserir o nosso gráfico dinâmico. Análise da tabela dinâmica, gráfico dinâmico e, novamente, o gráfico de coluna. Só que você percebeu que, dessa forma, a gente não pegou o nosso modelo, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou excluir e vou novamente clicar em análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e ao invés de clicar em colunas e escolher esse gráfico, eu vou clicar aqui, ó, modelos. Olha como é fácil. Aqui está exatamente o nosso modelo de fundos imobiliários. Então, ao clicar, automaticamente toda aquela formatação que a gente fez já está presente nesse nosso gráfico. Agora pressionaremos Ctrl X, ou se você quiser, você pode vir aqui em recortar, voltaremos para o nosso dashboard e colaremos ele aqui ao lado. Algo mais ou menos dessa forma. E olha que legal, o nosso filtro, que antes estava realizando apenas no Dividend Yield, agora já executa a mudança em ambos. Sensacional, né? Bom, caso não tivesse acontecido, você já sabe o que faria. Você teria que clicar no setor, como fizemos, e escolher a tabela dinâmica, marcar a tabela dinâmica que não estava selecionada. Mas como já fez diretamente porque copiamos a outra tabela dinâmica, não precisamos mexer nas conexões de relatório.